Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de História dessa semana. E essa semana nós vamos começar com o projeto que fala sobre a independência do Brasil, do nosso país. E esse projeto é intitulado Por Todas as Cores do Brasil, onde nós daremos ênfase às cores da bandeira do Brasil e explicaremos um pouco da história da independência do Brasil, já que uma história está atrelada à outra. E também, com esses temas, falaremos um pouco sobre diversidade cultural. Então, nessa semana, o conteúdo, o texto, a leitura de imagens será nas folhas impressas. Para os alunos da modalidade remota, essas folhas estarão como atividades e vocês podem pegar também na escola, ok? Mas essa aula casa, ela ficará como aula de suporte para o conteúdo desse projeto. O projeto é intitulado Todas as Cores do Brasil e vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Falando um pouco sobre a bandeira do Brasil ela foi criada logo após a independência. E o Dia da Independência do Brasil se comemora aqui no dia 7 de setembro de 1822, que foi a data que ficou conhecida pelo episódio do Grito do Ipiranga. A independência do Brasil deu os primeiros passos à margem do rio Ipiranga, onde hoje é a atual cidade de São Paulo. O príncipe regente Dom Pedro ordenou aos soldados que o acompanhavam que jogassem fora os símbolos portugueses que levavam nos uniformes. Em seguida, gritou o tão famoso grito de independência ou morte. E a partir desse momento, em 1822, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal. Ou seja, foi nesse momento que, simbolicamente, o Brasil deixou de pertencer a Portugal. Logo após a independência do Brasil, o Brasil ele continuou a ser uma monarquia, regido por reis, por príncipes, que era a forma de governo onde os poderes eram exercidos por um rei ou um imperador. Mas, nesse momento, simbolicamente, se acabou com a dependência de Portugal aqui no nosso país. E a bandeira do nosso país, ela foi criada logo após a proclamação da República e, enfim, a independência, né? E foi oficialmente apresentada no dia 19 de novembro de 1889 e foi adotada por meio de um decreto assinado pelo presidente provisório do Brasil, que na época era o Marechal Deodoro da Fonseca. O decreto, ele determinava a permanência das cores e as mudanças que aconteceriam na bandeira, já que essa bandeira que nós temos como atual, ela não foi a primeira. Muitos de nós, pessoal, aprendemos que as cores da bandeira, o amarelo representa o ouro, a flora e os céus do país. Essa interpretação, ela está incorreta, uma vez que as cores da bandeira têm seu significado e origem repousados em acontecimentos da nossa história ou da história portuguesa. Como Dom Pedro era filho de um rei português, a herança da cultura portuguesa na composição de nossa bandeira, ela foi inegável. Por isso que hoje eu trouxe aqui para vocês o real significado das cores da bandeira. O verde, essa cor era utilizada pelos primeiros povos que habitaram a Lusitânia, a região que é Portugal atualmente. Essa cor passou a simbolizar a liberdade quando os habitantes da região lutaram contra a invasão dos mouros na Idade Média. Então vejam que as cores da nossa bandeira, ela não tem uma origem significatória da nossa cultura, e sim da cultura de Portugal, né, que colonizou as terras que hoje chamamos de Brasil. O amarelo
Essa cor ela fazia parte do brasão de armas de Portugal e foi adicionado depois da conquista dos portugueses em 1249. Outra observação importante é que o amarelo era uma cor símbolo do Habsburgo-Lorena, que era a dinastia do qual Dona Leopoldina, esposa do imperador, era membro. Então vejam mais uma vez que as cores da nossa bandeira têm origem e significado portugueses. E o azul e o branco, essas cores, elas remontam ao condado de Portugal, que é o condado do qual surgiu Portugal. E as cores desse condado foram escolhidas pelo Dom Henrique de Borgonha. Então, naturalmente, nós podemos compreender que a bandeira do nosso país, ela tem um significado para nós, mas inicialmente o significado das cores do nosso país tem origem e significado português. Mas também podemos compreender que a nossa bandeira, ela tem uma diversidade de cores, da mesma forma que o nosso país tem uma diversidade de cultura. E diversidade cultural, o que é? Diversidade cultural é quando eu falo de diferentes costumes e tradições de um povo. O nosso país ele é rico em diversidade cultural, principalmente de pessoas. Na nossa cultura, na nossa população, encontramos uma diversidade de cores muito forte, assim como encontramos na nossa bandeira. Nós somos uma mistura de raças, nós somos uma miscigenação, somos misturas de africanos, indígenas, holandeses e muitos outros países europeus. Então, voltando à compreensão de cores, nós podemos levar a diversidade de cores da nossa bandeira para a diversidade de cultura que nós temos no meio, perante a sociedade. Essa imagem que eu trouxe para vocês, ela remete a essa diversidade, a essa mistura de raças que hoje compõem o nosso Brasil. Então, a diversidade cultural, ela está presente desde o início da nossa história e nós não podemos deixar isso de lado, porque é algo importante. Então, eu quis trazer para vocês hoje uma associação onde, através das cores da bandeira, eu associo as cores que nós temos presente na nossa cultura, no nosso cotidiano, nas diferentes raças que compõem o nosso país. E eu finalizo aqui a nossa aula com uma pergunta, com um questionamento e uma reflexão. De acordo com a diversidade cultural, com a mistura de raças presente no nosso país, como vocês acham que a nossa bandeira deveria ser e de quais cores ela deveria ser? Será que seria as mesmas cores que hoje compõem a nossa bandeira oficial? Então, eu finalizo a nossa aula com esse questionamento. E nós vamos levar esse questionamento para as próximas aulas, tá bom? Então, pessoal, na sala de aula, nós vamos realizar uma atividade de pintura, trazendo essas cores da nossa diversidade cultural, essa diversidade de pessoas. E para os alunos do remoto, essa atividade estará disponível na escola para ser impressa e também no portal, como atividade 26 de História. Então, eu finalizo aqui a nossa aula. Agradeço a todos pela atenção e desejo a todos um ótimo dia de estudos. Estou disponível para qualquer dúvida ou para qualquer acréscimo desse assunto. Lembrando que foi só uma aula de introdução, vamos continuar com ela na próxima semana. Então é isso, agradeço a todos pela atenção, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.